Um feliz sábado a você, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Uma grande alegria, uma grande satisfação. Estamos retornando aqui ao estúdio para gravarmos as lições da Escola Sabatina. Depois de alguns dias que estávamos ausentes aqui do nosso escritório, do nosso estúdio, para que nós pudéssemos gravar. Estávamos gravando em caráter especial por motivo de força maior, mas gostaríamos de agradecer pela participação de todos e de todas e dizer que você é muito especial para o nosso canal, para que os estudos eles continuem sendo relevantes para a nossa vida espiritual. Gostaria mais uma vez de pedir a você, compartilhe nosso canal, dê um like aí, bem massa, bem bacana mesmo, para que o nosso canal continue sendo interativo. Convido a você neste momento para fecharmos os olhos e buscarmos a Deus em oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, gostaríamos de te pedir que tu venha abençoar neste momento essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando, que o estudo de hoje seja relevante e importante para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós hoje gostaríamos de estudar com você a recapitulação da lição de número 11. Essa lição tem como título Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Convido a você neste momento a fazermos uma leitura do livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Vem comigo na leitura. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que nos foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que coisa maravilhosa! O texto aqui nos garante que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E meus queridos, quando chegou o fim do discurso de Jesus apresentado aqui por Paulo, Paulo apresenta um tema básico para a vida de todos os cristãos. E esse tema é relevante. É o tema da fé. Até porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Ele define a fé, portanto, como o firme propósito das coisas que se esperam e a convicção ou a certeza dos fatos que se não veem, que está ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Portanto, o que é que nós poderíamos dizer? A fé é um pré-requisito indispensável para agradar a Deus, para manter uma relação próxima a Deus, uma relação íntima com Deus. Foi o que sustentou os grandes heróis da fé, homens e mulheres, dos quais o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 38, diz que o mundo não era digno. E, portanto, nessa galeria dos heróis da fé, cabe a mim e cabe a você. E eu e você podemos escrever a nossa história, construir a nossa história, para que também ela faça parte da galeria dos heróis da fé. E, meus queridos, ali em Hebreus 11, ele não termina. O Hebreus capítulo 11, ele continua, porque ele é exatamente a outra história, os outros heróis e heroínas da fé. Eu e você podemos fazer parte dessa história. Eu convido você a fazer parte dessa história. Vamos agora ao primeiro tópico da lição, que traz como título Viver pela Fé. Eu convido você a fazermos a leitura de Hebreus capítulo 10, versículo 37 e versículo 38. Vem comigo na leitura, o que é que diz? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que coisa maravilhosa. Jesus, aquele que há de vir. E a Bíblia diz, fala da brevidade. Claro que o calendário de Deus é diferente do calendário do homem. Certamente Jesus virá com poder e grande glória. Ele prometeu e vai cumprir esse propósito, e vai cumprir essa promessa. Se eu e você nós acreditarmos nisso, se eu e você estivermos convencidos disso, coisas maravilhosas e grandiosas nós alcançaremos, porque o justo vive pela fé. E essa fé que nos impulsiona, que nos anima a seguir em frente. E, portanto, se assim for, Deus convida a mim e a você a se apegar a Ele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a nossa fé vacilar, nós precisamos dar uma lista, voltarmos os nossos olhos para essa lista de Hebreus capítulo 11. Veja o que eles passaram para alcançar o que eles alcançaram, porque a fé estava em seu coração e reavivava a cada dia a esperança naquele que deu a promessa de que haveria de voltar a esse mundo para nos dar um mundo melhor. E o que é que nos cabe?
Nós somos chamados a Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aconteça o que acontecer, sejamos fiéis, porque a nossa história ela não termina nesse mundo. A nossa história está sendo reescrita a partir da galeria dos heróis da fé e ela terá continuidade quando Jesus voltar. Vamos agora recapitular esse tópico a partir da pergunta número 1. Vem comigo? O que Jesus prometeu a quem for fiel até a morte? Assinale a alternativa correta. Letra A, apenas bênçãos materiais. Letra B, a coroa da vida. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B, não é? A coroa da vida. Vamos agora ao tópico número 2, a fé de Abraão e de Sara. Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, traz nessa galeria uma das histórias mais impressionantes, relevantes e importantes da Bíblia, a história de Abraão e Sara. E no capítulo 11, versículo 17, vem comigo na leitura do texto. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o unigênito. Meus queridos, que coisa impressionante, né? Que traz, a Bíblia nos diz que Abraão foi o pai da fé. Leis naturais, elas já apontavam que era impossível para Abraão ser pai e Sara, principalmente Sara, ser mãe pela idade. No entanto, Sara, ela acreditou contra toda a lógica que existia, contra a lei natural existente no mundo, porque ela acreditava naquele que prometia. E Deus, ele não mente. E eu e você precisamos estar dispostos também para aceitar a promessa. E uma senhora já de idade, contrariando tudo, né? Ela concebeu de um quase morto. E depois de dar-lhe um filho, Deus pede a Abraão para sacrificá-lo. Naquele momento, Abraão teve que se basear em sua fé. Uma fé baseada nas promessas já cumpridas. Porque é exatamente isso. Nós temos que confiar naquilo que Deus prometeu em nossa vida. Deitarmos em suas promessas, continuarmos. A Bíblia nos apresenta mais de 2.500 promessas. Abraão conhecia a promessa. Deus disse que ele seria pai de uma grande descendência. Por isso que ele não titubeou em levar o seu filho para o sacrifício. Afinal de contas, paremos para pensar. Esta criança não nasceu de alguém morto. É difícil para Deus dar-lhes vida novamente, uma vez morto, né? Precisaríamos pensar nisso. Portanto, Abraão, ao crer, Deus ele abençoou Abraão. E o que nós precisamos entender, acreditar em Deus é acreditar no impossível. É graças a ele que o impossível acontece. Por isso que Abraão e Sara, ela foi mãe, ele foi pai. E quando Deus pediu para sacrificá-lo, ele confiou, porque sabia que Deus não haveria de abandoná-lo. O Deus que deu Isaac para ele, certamente não tiraria. Abraão creu e isso ele alcançou a graça de Deus. E vamos agora recapitular esse tópico, pergunta número 2. Se era impossível as leis naturais para sacrificar, para Sara ter filhos, porque a bênção foi alcançada? Assinale a alternativa correta. Letra A. Porque Sara acreditou contra toda lógica, porque ela acreditava naquele que prometia. Letra B. Porque Sara tomou muitos tipos de ervas para combater o que era impossível. Letra A ou letra B? Exatamente a letra A, porque Sara acreditou, né, no impossível, e o impossível foi possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ela não precisou tomar erva nenhuma. Portanto, agora vamos ao tópico número 3, a fé de Moisés. Hebreus capítulo 11, verso 27. Vem comigo na leitura. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Agora nós vamos à história de um mais impressionante que existe na Bíblia também, assim como a história de Abraão, a de Moisés. Desde o nascimento, a vida de Moisés estava cercada, rodeada e recheada de fé. Lembre-se sempre que sem fé é impossível qualquer ser humano agradar a Deus. E o que nós podemos ver, né, nesse histórico de Moisés? Seus pais o esconderam, apesar do decreto do rei, né? Seus pais, eles sabiam muito bem que aquele filho era um filho diferente e o esconderam. Já grande, quando rejeitou
né, o trono do Egito, né? Ele rejeitou, porque Moisés ele poderia ser o futuro faraó do Egito, mas pela fé ele rejeitou. Veja que coisa impressionante, porque a gente rejeita coisas nesse mundo para ganhar coisas maiores, coisas mais relevantes, coisas melhores da parte de Deus. Ele deixou o Egito agarrado no invisível, naquilo não que os olhos humanos estavam vendo circunstancialmente, mas naquilo que ele alcançava pela fé, no invisível. Outra coisa também importante, ele celebrou a Páscoa, impedindo a morte do primogênito, né? Ou seja, a celebração da Páscoa era exatamente uma indicação daquilo, de uma libertação que haveria de acontecer e de um cordeiro que haveria de vir a esse mundo. Pela fé, quando ele chegou diante do maior desafio do povo de Israel, diante do Mar Vermelho, diante do impossível, Deus ele abriu o Mar Vermelho. Ele viveu 40 anos da sua vida, né, vivenciando os milagres que Deus operacionou através dele para o povo. Então a vida de Moisés foi uma vida recheada de fé. Ou seja, desde o nascimento até a sua vida adulta, Moisés esteve cercado da fé. E, portanto, a partir da experiência de Moisés, nós podemos também aprender algumas coisas importantes para que a nossa vida também seja cercada e recheada de fé. Primeiro, fixar os olhos em Jesus Cristo, sem perder de vista o prêmio que haverá de vir, o prêmio que é invisível. Outra coisa, suportar os desdéns e insultos devido à nossa fé em Jesus, né? Isso muitas vezes eu e você nós teremos que enfrentar. Outra coisa importante, não se apegar às coisas materiais, porque as coisas materiais elas são passageiras. Espere, porque grandes milagres Deus vai operar em sua vida, assim como ele operou, ele abriu o Mar Vermelho diante de Moisés e diante do povo de Israel. Deus vai fazer milagres maravilhosos, grandiosos e relevantes em sua vida. Creia e tenha essa relação com Deus de fé que milagres vão acontecer. Vamos agora à terceira pergunta. Do que estava cercado a vida de Moisés desde o seu nascimento? Assinale a alternativa correta. Letra A. Estava cercada de muitos atos, de muitas obras que foram demonstradas no seu dia a dia. Letra B. Estava cercado de atos de fé. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B, foi cercado de atos de fé, porque naquilo que Moisés vivenciou, ele acreditava naquilo que ele não estava vendo que haveria de ocorrer. Só relembrando o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é importante, quando nós absorvemos isso, nós entendemos realmente porque o justo vive pela fé. Quarto tópico, a fé de Raabe. Essa história é uma das histórias mais impressionantes. Essa semana nós tivemos o Dia Internacional da Mulher e aqui nós temos uma história muito bela, de uma das histórias mais importantes de uma mulher que teve uma vida relevante. E Hebreus 11, versículo 31, traz a fé dessa mulher. Quem é essa mulher? Raabe. E o texto diz, vem comigo na leitura, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolheu os pais e os espias. Meus amigos, quem era Raabe? Raabe era uma prostituta, né, que vivia ali na cidade de Jericó. E ao contrário de Josué, um homem piedoso que serviu fielmente ao Senhor durante toda a sua vida, Raabe não tinha nenhuma virtude notável. Talvez Raabe tenha destruído muitas vidas, muitos casamentos, eu não sei. A sua vida talvez fosse ali deplorável. No entanto, Paulo não menciona na galeria dos heróis da fé aqui Josué, mas Raabe, quando ele fala de Jericó. Mas por que isso aí? Porque Raabe é um exemplo de fé para todos, sem ter visto, sem ter acreditado, sem vivenciar a fé que vivenciou, por exemplo, Josué e os espias. Ela ouviu, acreditou e obedeceu. Quando teve que decidir, ela decidiu por Deus. Vamos pensar nas circunstâncias atuais. Ela não conhecia um A da Bíblia, ela não conhecia a igreja, ela não frequentava a igreja, mas essa mulher, ela teve uma fé tão grande, tão relevante, que, sem sombra de dúvida, ela foi digna
de não só estar aqui na galeria dos heróis e heroínas da fé, como também estar na genealogia de Jesus. Isso é muito importante nós compreendermos isso. E assim foi o resto dos heróis que Paulo, não tendo tempo para mencionar em detalhes, entre eles vemos aqueles que não aceitaram também o resgate. Teve muitos que não aceitaram o resgate, decidiram seguir seu próprio caminho, mas Raabe, ela tomou uma decisão de seguir a Deus sem mesmo conhecer aquilo que os demais conheciam. Quer dizer, muita gente poderia estar aqui na galeria dos heróis da fé, exemplo Josué, mas foi Raabe quem recebeu isso aí. E a você, mulher, você veja o quanto é importante. Não importa o que você esteja passando, não importa o que as pessoas pensam de você, pense de você. O que importa é que Deus quer te incluir na galeria das heroínas da fé. Vamos agora à pergunta para recapitularmos esse tópico. Porque Raabe é um exemplo de fé para que todos, sem ter visto, ela acreditou. Assinale a alternativa correta. Letra A. Ela ouviu, acreditou e obedeceu. Quando teve que decidir, decidiu por Deus. Letra B. Ela ouviu, acreditou e obedeceu. Quando teve a oportunidade de fugir com os espias, ela fugiu. Qual a alternativa correta? Pensou? Exatamente a letra A. Raabe, ela ouviu, creu e obedeceu. Portanto, quando teve que decidir, ela decidiu por Deus. Ela deu cobertura aos espias. Foi grandiosa a experiência dessa mulher. E a minha e a sua experiência também pode ser grandiosa. Vamos ao último tópico agora, o autor e consumador da fé. Venha comigo agora em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Esse texto aqui, quando eu e você nós debruçamos, voltamos o nosso olhar para Jesus. Como se manter firme na fé? Uma pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento. Meus queridos, o texto é claro, olhando para Jesus Cristo, a quem nos é dado duas qualidades relacionadas à carreira de nossa fé. Ele é o autor da nossa fé e ele é o consumador da nossa fé. São dois pontos importantes. Porque ele é o autor da nossa fé. Ele é o único que chegou até o fim da corrida. Outra coisa também, sua vida perfeita torna possível que a nossa corrida seja uma corrida vitoriosa. E um terceiro tópico importante nisso aqui, a razão de nossa fé é que ele cria em nós. Jesus acreditou em nós, ele teve fé em mim e em você, de que nós chegaríamos e nós não podemos decepcioná-lo. E porque ele é o consumador da nossa fé, ele renunciou a tudo, o seu trono de glória, por mim e por você. Jesus, ele nunca pecou. Outra coisa, manteve os olhos na alegria colocada diante dele. Ele nunca fez com que todo o sofrimento que ele passou, ele viesse a resmungar, ele viesse a reclamar, ele viesse, acima de tudo, se arrepender do que fez. E, por fim, ele suportou a incompreensão e os abusos que eu e você, muitas vezes, não suportamos. Jesus suportou por mim e por você. E, meus queridos, foi pela fé nele, seguindo o seu exemplo e mantendo a nossa vista sobre ele, nós seguimos em frente, confiando só na Bíblia são mais de 2.500 promessas para mim e para você. Veja que coisa maravilhosa o que Deus ele tem preparado para mim e para você. E a última pergunta, como se manter firme em nossa fé? Assinale a alternativa correta. Letra A, fazendo as obras de caridade. Letra B, olhando para Jesus. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós acabamos de recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Saiba que nós vivemos pela fé. Aquilo que não é possível, que você não alcançou, olhe para Jesus, porque ele é autor e consumador da sua fé. Tenha fé nele. Tenha fé que as coisas invisíveis que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é Deus e Deus não falha. Eu gostaria de resgatar um verso e um salmo muito importante que está em consonância com os nossos atos de fé, que é o Salmo 121, que começa com uma pergunta importante. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Isso é uma pergunta. Olha a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nessa fé, nesse Deus que fez os céus e a terra, que ele poderá abrir os mares vermelhos que se encontram diante de nós.
Que Deus continue nos abençoando sempre. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família e tua história. Convido a você neste momento a fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos uma lição maravilhosa que tratou sobre a fé. Jesus como autor e consumador da nossa fé. Abençoe a essas pessoas queridas que nos acompanharam. Em nome de Jesus. Amém.